Antônio em Contexto. A informação que forma e informa. Cultura, política e cidadania. Antônio em Contexto. Olá, para você que acompanha a gente no dia a dia, aqui nas nossas plataformas digitais, Antônio em Contexto, é sempre uma satisfação poder chegar até você. Nesta oportunidade, eu estou aqui numa das promotorias de Justiça em Imperatriz e vou conversar com o Dr. Jadilson Cirqueira. Qual é o assunto? O assunto é as chamadas recomendações. De vez em quando você está aí abrindo as redes sociais, você liga a TV, está lá na manchete do jornal. O Ministério Público recomenda isso, recomenda aquilo, recomenda não fazer, recomenda fazer. E aí? Qual é a lógica disso tudo? O que a gente pode dizer? Doutor Jadilson, obrigado por aceitar conversar com a gente. O que a gente pode dizer aí dentro dessa leitura dessas recomendações? Bom, é um prazer também falar com você, com o seu público. A recomendação é um ato administrativo, é uma atribuição do Ministério Público, prevista em lei, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e na lei estadual também, que visa orientar principalmente gestores públicos ou qualquer atividade a fazer ou não fazer. Então, a recomendação ela visa prevenir, visa evitar um dano, um mal maior, evita a judicialização. Por meio de uma recomendação você pode evitar que haja uma ação civil pública ou haja qualquer outra medida mais drástica, mais enérgica, mais coercitiva. Funciona como se fosse um ato mesmo preventivo, é um aviso. Olha, o Ministério Público estudou o caso, analisou dentro de processos e chegou à conclusão de que é isso. Então, como medida preventiva e de precaução, eu te recomendo a fazer isso. Você topa fazer isso? Você aceita? Se você aceita, você quer fazer um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que nós chamamos de TAC, que é ajustar a conduta à norma, à lei. Então, são dois instrumentos muito utilizados pelo Ministério Público, recomendação e o chamado TAC. Porque não interessa ao Ministério Público estar judicializando. O que interessa ao Ministério Público, na defesa precípua da sociedade, é resolver o problema, preferencialmente de forma amigável e extrajudicial. Não compensa para ninguém, com a justiça que está aí, abarrotada de processos, mais uma demanda. Existem situações que é melhor, mais fácil, mais econômico você resolver amigavelmente do que partir para uma via judicial. Então, a recomendação ela tem essas finalidades. Partindo dessa premissa, vale essas observações que a gente tem ouvido por aí, que se, segundo a orientação jurídica de A ou de B, seja da gestão pública ou não, se o prefeito entender, ou o recomendado entender não acatar a recomendação, qual é o conflito que isso pode trazer? Não, é o seguinte, os poderes, a Constituição, ela é clara, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, o Ministério Público, embora não sendo um poder como é o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, mas tem lá suas forças investigativas, enfim, e propositivas também. No dia a dia, e as pessoas não estão acostumadas com isso, quem está lá fora acha que é uma briga constante entre o Ministério Público, Estado, município. Não é nada disso. Só se briga judicialmente quando, em certas situações, não se resolve o problema. Mas a harmonia, o respeito, a cordialidade, a compreensão existe entre todos os órgãos. Assim como nós tratamos e consideramos bem os membros do Judiciário, fazendo da mesma forma com os membros do Legislativo, com o membro do Executivo. O nosso trabalho é pautado na cordialidade, na educação recíproca e no respeito entre as instituições.
Quando o Ministério Público, que investiga, a função é investigar, é fiscalizar, é defender os interesses da sociedade, é defender a lei, investiga qualquer fato, né? E opta, no primeiro momento, né, preventivamente, em recomendar, em regra, a parte que está do outro lado, após analisar a documentação que vai junto com a recomendação, as provas e os indícios, em regra, eles dizem, olha, rapaz, o Ministério Público realmente está correto. Vamos cumprir. Quando não cumpre, olha, a gente toma outras medidas. Mas a regra geral, em razão dessa cordialidade, dessa educação, né, da harmonia, em regra, cumpre, porque sabe que o Ministério Público, o promotor de justiça, jamais vai expedir uma recomendação numa folhinha solta, sem base, sem um processo. Você só pode fazer essa recomendação ou praticar qualquer ato após uma investigação, seja completa ou não. De posse dessa informação do Imperafolia, que é o que está movimentando a cidade, e há até um jogo de interesses aí que a gente percebe nitidamente no campo político, que não é a nossa área também, mas o que a gente pode dizer em relação a essa recomendação para esse evento que a Prefeitura optou por acatar? É o seguinte, deixar bem claro, Antônio, que independentemente do município ser favorável ou não, o Ministério Público ele age independentemente, ele não está atrelado ao entendimento, ao posicionamento do prefeito. Nesse caso específico, se o prefeito fosse favorável, nós iríamos manter a nossa posição. Nós não trabalhamos, nós não somos dependentes ou subordinados a prefeitos. A instituição do Ministério Público ela é uma instituição independente, né? Tem toda a sua independência funcional. Nós somos concursados. Eu, pelo menos, vou fazer agora 25 anos de Ministério Público, 36 anos de serviço público. Não tem nada a ver com prefeitura, entendeu? Os prefeitos estão aí, passam e a gente continua aqui. A gente não tem nada a ver com o entendimento deles. Então, assim, nós agimos de forma independente. Há muito tempo que a promotoria, e isso a população precisa saber desse histórico, porque aparece aí esse empreendimento Imperafolia como se fosse uma solução para tudo, vai resolver todos os problemas econômicos, aquela coisa toda. Não é bem assim. Há muito tempo que a promotoria de meio ambiente e urbanismo vem lutando aqui para impedir ocupações públicas, ruas, praças, avenidas. Então, assim, isso não pode. As ruas, as avenidas, as praças são bens públicos, isso é definido pelo Código Civil. Então, nós temos essa luta. Outra luta árdua, que todo dia, invasão de ruas. A ponta de uma rua, você pode ter certeza que aqui em Imperatriz nem todas as ruas terminam, porque alguém invadiu ela antes. Passou um muro, à noite coloca o tijolo, a prefeitura não foi lá, ninguém fiscalizou, no outro dia ele faz o baldrame, no outro dia ele fechou. Nós temos inúmeros procedimentos investigatórios aqui nesse sentido. Então, os bens públicos, se não tiver alguém para fiscalizar e tomar de conta, as pessoas acabam se apropriando, entrando dentro dos bens públicos. É aquela história de que é de todos, responsabilidade de todos, acaba não sendo de ninguém, cada um exatamente. Então não pode. O Código de Trânsito Brasileiro, as ruas, as avenidas e as vias, elas só podem ser interditadas quando houver legítimo e verdadeiro interesse público. E isso é analisado pelo ente federativo municipal. Não se pode sair por aí fechando rua para fazer qualquer evento. Então, esse evento, principalmente, é um evento particular. Para nós aqui do Ministério não importa se tem cooperação, se tem parceria com o Estado e com o município. Não importa, para nós não importa. Falar em Estado e município, tem aqui para a gente fazer um adendo dessa nossa conversa aí, tem uma observação que circula também que, no caso, o município nem poderia intervir ali porque é uma área que eles chamam de Estado, né? É um EMA, mas na verdade a Promotoria de Justiça não é municipal, né? Não é isso. Se fosse assim, se prevalecesse esse entendimento, a cidade de Imperatriz é cortada por uma BR. Então o governo federal iria mandar dentro de Imperatriz?
Isso é balela. Embora a avenida seja uma MA 122 me parece, mas a partir do momento que uma via dessa, seja federal ou estadual, adentra uma cidade, um perímetro urbano, ela inclusive muda de nome, ela deixa de ser MA e passa a ser avenida, ou seja, ela incorpora... Que é o caso específico. O específico daqui. Ela incorpora ao patrimônio municipal para os efeitos de impactos ambientais, impactos urbanísticos e impactos de posturas. Se não fosse assim, o Estado do Maranhão, então, teria que fazer toda essa gestão dessa avenida, desde aqui de Imperatriz até Amarante do Maranhão. E é assim que funciona? Claro que não. Então, a competência do Estado do Maranhão, por ser uma MA, uma via, é tão somente para as questões de trânsito, questão viária, questão de infraestrutura. Mas impactos que ocorrem ali, nas calçadas, nas ruas, nos fechamentos de ruas transversais, tudo é um município. Então essa história de que o Estado do Maranhão tem poder sobre o município para autorizar um evento que o município desautoriza, isso não existe no mundo jurídico. Se isso ocorrer, nesse caso aqui vai ser estranho pela primeira vez, mas isso não existe. A respeito desta recomendação específica, né? Por que dessa recomendação? Assim como fizemos nos outros casos, e fizemos no caso do vereador Paulinho da Lobão, que queria também fechar as ruas, 3 ruas para fazer o seu aniversário de 1 ano de vereador e comemorar com a população, que é uma atitude saudável, mas não no espaço público, que vá para beber, que vá para um espaço fechado e leve seus convidados. Então, na época, nós instauramos um processo também e foi feita uma recomendação nesse sentido. Na época, inclusive, a prefeitura já havia autorizado. Eu tive que ingressar com ação judicial e conseguir uma liminar para impedir o evento. Nesse caso aqui específico, da mesma forma. Então, isso aqui independe de provocação. Ah, mas é porque o Ministério Público está agindo porque o prefeito quer. Não tem nada a ver. O processo foi iniciado sem provocação de ninguém. Provocação de ofício. Assim que chegou ao nosso conhecimento, assim que começou a ser divulgado isso, nós iniciamos logo o processo. Baixa-se uma portaria. Olha o tamanho que já está o processo. Notifica-se todo mundo, notifica-se o empreendedor, notifica-se a prefeitura, notifica-se o Estado. Quero saber como é que está isso aí, como é que é, quem autorizou, cadê os documentos, como é que está isso aqui, por quê. Você está entendendo? Então a gente faz um processo, né? E esse processo aqui é público. Então esse processo específico, ele foi iniciado de ofício pelo Ministério Público. Não tem nada a ver de provocação da prefeitura. Esse outro aqui foi provocado por um blog, só para você ter uma ideia, né? O blogueiro mandou, olha, falta de respeito, vereador Paulinho Lobão interdita via pública para fazer festa particular. Então, ou seja, esse caso aqui foi diferente desse. Esse aqui foi de ofício. O próprio promotor iniciou a investigação. Aqui houve uma provocação. Entendeu? Então, assim, não há nenhuma iniciativa da prefeitura aqui. Pelo contrário, nós fizemos foi oficiar todos eles. O gabinete, oficiar a Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento Urbano, CETRAN. Vem cá, quem autorizou isso aí? Por quê? Quais os motivos? Que empreendimento é esse? É um empreendimento público ou é privado? Nesse caso aqui específico, eu tenho em mãos aqui, inclusive, um parecer jurídico da própria Procuradoria-Geral do município, que entende que não há interesse público, e sim privado. Há ganho. Há ganho. Então eles entenderam, tal como a nossa recomendação, nesse caso aqui eles aceitaram, e entenderam que não vão expedir as licenças ambientais e de posturas para o evento. Então essa é a situação técnica. Agora, se há conotações políticas, se há entendimentos políticos, aí cada um que faça o seu juízo de valor. Mas aqui no Ministério Público é bem técnico, bem formal e dentro da legislação. Olha, se discute muito aí a questão que vai trazer benfeitorias, né, e negócios para o turismo, né, que será muito bom para a cultura, né. Existe um lado muito bom, que é bastante divulgado. É verdade, ninguém discute isso, que um evento de uma magnitude dessa com certeza traz turistas, melhora o comércio, isso aí é indiscutível. Mas existe o outro lado também. É permitido?
É legal? Quais são os impactos na segurança, na poluição sonora, na rede, na infraestrutura pública que ali está, naquela quantidade de árvores que ali está? Quais são os impactos nas pessoas que não querem esse evento, que já está chegando aqui no Ministério Público, reclamações de pessoas que estão apavoradas, trabalhadores, mulheres, pessoas enfermas, velhos e idosos, que terão que suportar durante 3 dias esses excessos de som. Né? Então tudo isso tem que ser sopesado. Você não pode pegar um lado só e dizer é bom porque vai trazer benefício para a rede hoteleira, para o comércio, para a prestação de serviços. Por outro lado também você tem danos. Quem garante, com a violência que nós estamos aqui no dia a dia, que a violência não aumentará? Quem garante a questão de drogas? Né? Quem garante a não participação de menores num evento dessa magnitude? Existem várias situações que devem também ser sopesadas. Você não pode olhar só para um lado. Né? Então, o que ficar depois, o empresário fica com o lucro, né? Todo mundo ganhou e o poder público então fica com o resultado. Se a gente conversar para saber o que é que entra em volume de recursos, o que é que sai para pagar o cachê dos artistas que vêm de fora, pegando o que fica por aqui, somando com os possíveis gastos, com a estrutura, com os danos considerados já elencados aqui, aí é o caso de se sondar e ver se realmente há grana. Antônio em Contexto.